Boa tarde a todos. Já levanta as tuas mãos para os céus e diga assim: Senhor, eu quero mais. Eu estou preparado para receber mais de Ti. Fala ao meu coração, porque eu estou pronto para ouvir. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse lugar com vocês. A gente se preparou muito para receber todos vocês. E tem muitas pessoas envolvidas nesse trabalho e eu espero que você se sinta em casa, porque você está na casa do Pai. Pode se assentar. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que Deus colocou no meu coração. E eu sei que é uma revelação de Deus para a tua vida. Nós vamos falar sobre o tema A Minha Possessão para Sempre. Olha só o que está escrito em Lucas 12:32. Está escrito assim, ó: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Olha só, quando a gente começa a pensar sobre o mundo aí hoje, as pessoas elas vão muito atrás de coisas inúteis. E os seus pensamentos muitas vezes são inúteis. Por quê? Porque são muitas vezes, na maioria das vezes, só com aquilo que elas podem ver. Poucas pessoas se importam com o que é eterno. Poucas pessoas vivem a realidade que eu e você vivemos, que é a realidade do reino. Porque em um mundo onde as pessoas têm pensamentos vãos, inúteis e buscam atrás daquilo que perece, foi do agrado de Deus nos dar o reino de Deus. E olha só sobre o reino. Mateus 16, 13 ao 19. Diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou: E quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui a gente aprende que Jesus é esse que dá acesso ao reino. Então nós vivíamos atrás de coisas inúteis, atrás de uma vida inútil que perece, antes da gente conhecer Jesus. E hoje muitas vezes o que acontece as pessoas buscam, os cristãos buscam o Senhor: o que eu faço, o que o Senhor tem para mim, qual é o propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado. E nestes textos que eu li, já dá a resposta. Simão Pedro só recebeu o seu nome, a sua identidade e o seu chamado de autoridade no momento em que ele teve a revelação de quem Jesus era. Então a chave não é Deus te responder qual é o teu chamado. A chave é você conhecer Jesus. E quando a gente entende quem Cristo é, esse entendimento está totalmente atrelado ao reino, à revelação do reino e qual é o nosso papel dentro do reino. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: nós temos que conhecer a Jesus. Isso é uma frase, nós temos que conhecer Jesus, que não cabe para a pessoa que não conhece a Jesus, que nunca confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador unicamente. Ela também serve para nós. Nós precisamos conhecer a Jesus cada vez mais. Em Lucas 17, 20 ao 21, está escrito assim: Tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus já está em nós.
Só que hoje eu convido você a se perguntar de que maneira você tem vivido nesse reino. Porque se nós vivemos o reino, é porque existe um rei, certo? Não existe reino sem rei. E aí vem a pergunta: quem é que governa a tua vida? Quem é o rei da tua vida? Quando a gente pensa em reino, visivelmente, tem muitos compartimentos. Aqui a gente pode falar alguns. A gente pode imaginar a torre, que é um lugar forte, que é um manto de proteção na nossa vida. Às vezes a gente vai para a torre. Existe também o trono de justiça, que é onde a gente leva as nossas causas ao Senhor e Ele julga as nossas causas. Tem também a guarda real, que é onde ficam os soldados e os guerreiros que lutam as nossas batalhas. No reino também tem o cofre dos tesouros, que é onde são armazenados as prosperidades e as riquezas de Deus. Também existe a padaria, que é onde se faz o pão que nos sustenta. Tem a biblioteca, onde fica o conhecimento profundo, a revelação da palavra. Também tem a masmorra, que é onde os demônios são aprisionados. Tem os quartos, que são os lugares de descanso. Você sabia que muitas vezes você vive cansado. E a palavra diz que existe o lugar de descanso, que é onde os ímpios não podem entrar. Você pode entrar no lugar de descanso. Muitas vezes eu ficava muito ansiosa por algo que estava acontecendo, eu não conseguia dormir. E no momento que eu orava, eu só falava: Senhor, agora eu te entrego tudo. E eu entro nesse lugar de descanso. Simplesmente a paz, que excede todo entendimento, vinha e vem no meu coração hoje. Lugar de descanso, os quartos. Também existem os aposentos do rei, que é o lugar de intimidade. Existem vários lugares nesse reino. Hoje eu quero falar de um, que é o rio. Está escrito em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O reino em primeiro lugar. Você tem esse reino para explorar na tua vida, no teu dia a dia. Eu falei vários lugares aqui. Os aposentos do rei, você já entrou? No lugar de intimidade com o rei? Porque às vezes a gente se contenta de só ficar no pátio. Às vezes em um momento de oração, a gente está lá orando e só fica lá no pátio. A gente vai e sobe a escada. Mas dentro dos aposentos do rei. E aí existe esse outro lugar muito especial. O rio. Apocalipse 22, 1-2. Vamos ver. Está escrito assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu separei um videozinho de um rio para vocês tentar visualizar. Tá pronto esse videozinho? Pode colocar. Tem o som? Olha só. Você consegue imaginar um rio, água cristalina? Não é raso, é fundo. Então aqui é descrito este rio que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, com uma árvore a cada lado, que tinha frutos, que era cura para as nações. A palavra também diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Então o rio de Deus é um lugar muito precioso, é um mistério. E se você for parar para pensar no rio de Deus, o rio não segue linha reta.
Um rio, ele domina você se você entrar. Não segue essa linha reta. Aí quando a gente para pensar hoje na nossa vida aqui, na nossa realidade, a ordem do culto, sim, segue uma linha reta. A gente tem um protocolo. Mas o rio de Deus não segue uma linha reta. E ele não tem um protocolo. Você pode estar num momento de intimidade com Deus e de repente brotar uma celebração, uma alegria. Você pode estar ali adorando a Deus, exaltando a Deus, e você ser direcionado para uma guerra espiritual naquele momento. Você, às vezes, vai encontrar o rio numa música. Às vezes você vai encontrar o rio no silêncio. Às vezes você vai encontrar o rio no arrependimento. Às vezes vai ser no momento de família. O rio não tem uma linha reta. Mas muitas vezes nós seguimos uma linha reta achando que a gente vai encontrar o rio. Muitas vezes a gente tem que ter uma música para conseguir orar. Ou vem no culto, começou a primeira música, ainda o poder não pode vir na primeira música. Pensa, gente, tem que ser na segunda ou na terceira, lá na última vem o rio de Deus. Não, o rio de Deus não segue essa ordem, nós seguimos. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: se desprenda. O reino de Deus nunca irá se mover na força ou no planejamento humano. Você não precisa apagar a luz e dobrar o joelho para encontrar o rio. Isso é um planejamento humano. Prosseguir no planejamento humano é muitas vezes ficar no barco. É seguro porque é previsível. A gente tem medo muitas vezes de sair daquilo que a gente conhece e faz há tanto tempo. Mas prosseguir com o rio é andar sobre as águas. E quem é discípulo de Jesus sabe que entre ficar no barco e andar sobre as águas, é mais seguro andar sobre as águas com Jesus do que ficar no barco sem Ele. Será que nós não temos ficado dentro de um barco sem Jesus, seguindo o nosso culto, seguindo a nossa ordem? Nós temos que ir atrás do rio, andar sobre as águas. Você pode chegar na tua igreja, seguir o planejado. Você pode ficar repetindo o versículo do teu post-it, mas a adoração genuína, ela vai além de uma música. Ela vai além de post-it, ela vai além do planejado. É por isso que ele diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Em outras palavras, não é o protocolo, não é a maneira que você aprendeu e tem seguido, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E os prazeres do rio são a nossa possessão para sempre, porque a presença de Deus é a única coisa que importa, é a única coisa que a gente vai levar para a eternidade, é a sua presença e o rio. Olha só, está escrito em Ezequiel 47, 3-5, vamos continuar. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, e me levou pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Uau! A gente aprende sobre a profundidade do rio. E muitas vezes, como eu falei, a gente entra no rio, molha só o pé e se satisfaz. Não. Uma progressão pode ser experimentada. Você pode ir além, depende do quanto você tem sede. Depende da tua sede. Se você se satisfaz só com um pouquinho, é um pouquinho que você vai ter. E muitas vezes
A gente não tem mais sede de Deus e mais sede da presença dEle. Muitas vezes a gente não sente falta dessa presença, que a gente não consegue nem ficar fisicamente inteiro ali, porque a gente nunca experimentou. Não tem como sentir falta de algo que a gente nunca experimentou. Mas nós não podemos mais nos contentar com o raso, porque a gente pode ir profundamente. Quem sabe em muitos momentos na tua vida você foi até o joelho, você foi até a cintura. Um outro momento você pode ter ido a nado. Mas quando a gente experimenta isso, esse rio, nada volta a ser igual. Porque nada mais importa e nada mais satisfaz. Olha para a pessoa do teu lado e diga: hoje é dia de nadar. Ezequiel 47, 6-9. Está escrito assim, ó. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? E me levou então de volta à margem do rio. Quando ali eu cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, e ali a água é saneada, por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Olha só, primeiro ponto que a gente consegue ver aqui, que Ezequiel, ele só conseguiu ver essa árvore, que tem os frutos, que são as curas, né, para as nações, quando ele atingiu essa profundidade que ele não conseguia passar. Ou seja, a cura, ela acontece quando você atinge a profundidade. Essa cura da alma, esse poder para curar as nações, vem quando a gente vai fundo no rio. Quando a gente encontra essa adoração profunda, que aí vem essa dimensão de cura e de glória e de milagre. E aí aqui fala sobre esse mar. O mar é uma referência ao Mar Morto. O Mar Morto, eu já fui lá, é um mar assim, morto. Não tem muita onda. E por que eles chamam o Mar Morto? Porque lá tem muito sal, é uma quantidade mais alta do que o mar normal, de sal. E aí não tem bicho que sobrevive lá, então não tem nenhuma espécie de ser vivo naquele mar. Por isso que essa descrição de Ezequiel significa tanto para nós. Porque está escrito: essas águas trazem cura para os lugares que têm sido reduzidos à morte. Então, quando a gente atinge esse rio, essa profundidade do rio, vem essa cura aonde já estava morto. Você consegue receber vida em áreas da tua vida que você já não tinha mais esperança. Muitos cristãos se perguntam assim: uai, crente precisa de libertação? Será que crente tem as áreas da vida morta? Muitos cristãos, infelizmente, ficam presos em pecados, em mentiras do maligno. Tem uma visão incorreta de si mesmo, e isso é uma prisão. Ou tem o protocolo que segue, é uma prisão. Os espíritos malignos, eles se alimentam do quê? De pecado oculto, de amargura, de rejeição, de vergonha, de culpa, de abuso, de trauma, de ira. E a essência da libertação, atenção, você que é líder, você que é intercessor, a essência da libertação não é expulsar o demônio, mas é a santificação. A grande batalha não está na luta contra os demônios, contra a possessão demoníaca, mas é em trazer de volta a presença de Deus. Essa é a batalha. Em trazer de volta a presença de Deus, em trazer esse rio. Toda sorte de aprisionamento maligno é resultado de excluir a presença de Deus. Então a pessoa escolhe excluir a presença de Deus, e aí ela acaba aprisionada pelo diabo.
E a verdadeira libertação não atrai atenção e glória para o diabo, mas é para Deus. Estão entendendo? E agora a gente vai voltar um pouquinho sobre o rio. A gente viu que esse rio traz cura para as nações, que ele foi fundo, fundo, fundo. E esse rio também traz vida para o mar que estava morto. Aí agora olha só, no versículo 1 ao 2 de Ezequiel 47, está escrito assim, ó. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta norte, e me fez dar a volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Do lado... Agora vamos para Jesus. Jesus deu a vida por nós. Ele entregou gota por gota do seu sangue por nós. Ele entregou alma por alma. E quando ele morreu na cruz, veio um soldado. E o que esse soldado fez? Furou o lado direito. E o que saiu do lado direito? Água. Nesse momento, entregando o coração, ele abriu um canal para mim, para você. Ele abriu um canal através do coração quebrantado. Como atingir esse rio? Como atingir esse rio? Coração quebrantado. Porque Jesus entregou o seu coração por nós. Nesse momento ele abriu esse canal. E hoje, se você é desesperado de sede, você pode se experimentar. Não é um evento que traz vida. Não é o jejum que traz vida. Não é a maneira correta que traz vida. É Ele que traz vida. É a presença dEle. E nós não podemos mais nos contentar com o raso, com o culto raso, com o louvor raso, com a oração rasa. Não! Nós temos que ter essa sede da presença de Deus. Hoje é dia de renunciar ao sincretismo. Sabe o que é isso? O sincretismo é quando a gente quer integrar, sem querer muitas vezes, as ideias de sabedoria humana com as ideias da verdade bíblica. Quando a gente quer juntar os dois. Muitos se dizem cristãos, mas eles estão sempre apoiando a ideia que é uma mistura. Sabedoria humana com verdade bíblica. Não, a gente tem que rejeitar isso. Nós precisamos rejeitar isso. Muitos querem usufruir dos bens que tem no reino, querem usufruir da sua posição no reino, mas não aceitam Jesus como seu rei. Se Jesus é rei, então deixe que Ele governe a tua vida. Rejeite o sincretismo. Vá para a palavra. Aprenda a Bíblia. Cresça. Quantos de nós, muitas vezes, ficam magoados por causa de que não me cumprimentou, que não sei o que não veio atrás de mim? Quantos de nós ficam apegados à picuinha? E Jesus, o que significa para vocês? E quem é Jesus? Porque se Jesus é o nosso rei, nós rejeitamos toda a picuinha, porque nenhuma delas importa. A glória que reside no Pai. 1 Samuel 8:7 está escrito assim, ó, que o Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não é a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Nesse momento Deus fala com Samuel, porque o povo está pedindo um outro rei, um rei humano. Eles não querem mais a Deus como seu rei, eles querem um rei humano. Aí Deus foi lá, Deus falou todas as coisas que eles iam sofrer por causa dessa escolha. E aí Ele diz assim: olha, eles me rejeitaram como rei. E aí quando a gente começa a entender que Jesus é o nosso rei, a gente entende por isso que Jesus falou, que quando a gente orar,
A gente tem que dizer: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque o reino está ligado com a vontade de Deus, não é com a nossa. Se Ele é rei, deixe que Ele governe. Nós não podemos querer levar as pessoas para um lugar que nós nunca fomos. Se você vai liderar, você tem que experimentar o rio. Como você vai trazer o rio que traz a cura para as pessoas, se você nunca experimentou o rio? Como você vai falar com do rei para as pessoas, se você nunca foi para os aposentos do rei? Se você só fica no pátio? Se você de vez em quando vai na padaria, de vez em quando vai aqui, vai ali? Intimidade com o rei. O rio é a nossa possessão para sempre. O rio é o começo e o rio é o fim. O rio flui dentro de nós e através de nós. Está escrito ali que as árvores vão começar a dar os seus frutos quando você for fundo no rio, na presença do Senhor, através do teu coração quebrantado. Ali começa a vir os frutos. Uma unção é liberada. A unção é liberada, que é onde aí você recebe o poder para curar. Porque unção e poder tem diferença. Unção é uma coisa e o poder é outra. É fundo no rio que você recebe a unção e o poder. É fundo no rio que você recebe os dons. Dom de cura, dom de sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. É fundo no rio que você recebe. Muitos vão receber esses dons hoje. Depende da tua sede. Eu quero que você se coloque de pé. Hoje, eu não vou fazer uma oração por você. Hoje eu vou te convidar, se você quer experimentar o rio, se você quer buscar esse rio junto comigo. E a presença de Deus vai descer nesse lugar. E não é o óleo que vai trazer alguma coisa para você. Não é a mão de alguém. O próprio Espírito Santo vai te ungir. O próprio Espírito Santo vai te curar. O próprio Espírito Santo vai te dar visões. E você nunca mais vai ser o mesmo.